Você sabia que em 2007, quando o Go estava começando a ser desenhado, as principais características que eles queriam era aumentar a produtividade em sistemas conectados ou máquinas conectadas, grandes bases de código e uma melhor performance em computadores multicore. Bem, o vídeo de hoje eu vou pegar uma parte do multicore porque eu quero começar a falar desse assunto que vai ser uma série de vídeos que vai falar disso. Concorrência. Na definição clássica de sistemas operacionais, concorrência é quando um sistema executa dois ou mais processos numa faixa de tempo sobreposta. Como assim sobreposta? Você já parou para pensar que naquele computador antigo, que ainda era single core, antes do dual core ou coisa parecida, enquanto você digitava um texto, você não parava de ouvir música. Mesmo ele só podendo fazer uma coisa por vez, ele ainda assim respondia como se estivesse fazendo tudo ao mesmo tempo. Concorrência é um tema difícil. Não é um tema onde todo mundo lê a primeira vez ou vê os primeiros exemplos e entende o que está acontecendo. Então a ideia que eu tive é, será que a gente não consegue fazer com que fique um pouco mais fácil? A ideia aqui é representar como se a gente fosse um baterista e tivesse que ler uma tablatura de bateria. Tem coisas que você vai ter que tocar ao mesmo tempo, como se fosse o bumbo, o prato, a caixa, tem coisas que vão acontecer ao mesmo tempo. Então para simular isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai desenhar os tracinhos para dizer que é o tempo da música, e toda vez que aparecer um X, quer dizer que aquilo ali deve ser tocado. E aí a gente vai ver essa dinâmica de fazer coisas no momento exato ou fazer duas coisas no mesmo momento. Então qual é a ideia dos tracinhos que eu falei? A gente vai desenhar 8 deles, isso vai ser uma string que vai ser de entrada para o nosso método, e para cada traço desse a gente vai fazer ou não fazer alguma coisa. O tracinho quer dizer não faz nada. E para isso eu já deixei algumas coisas prontas para facilitar a explicação. Por exemplo, a gente tem essa struct aqui, drum, que representa a nossa bateria e o tempo dela, né? Quanto que vai durar cada tracinho. Nesse primeiro exemplo aqui, vamos deixar ela durando 1 segundo, vai ser 1000 milissegundos. Vamos começar com um bumbo. Vai lá, drum.kick, aí a gente vai colocar os 8 tracinhos. Agora que a gente tem os 8 tracinhos, a gente pode falar, tá, em que momento que a gente quer que toque? Vamos botar no primeiro, no terceiro, no quinto e no sétimo. Beleza, tocou nos tempos certos. Vamos tentar agora preencher todos eles, só para garantir que está tudo funcionando. Boa, tá tudo certo. Só que tá um pouquinho maçante. Vamos diminuir um pouco o tempo para a gente conseguir ouvir isso um pouco mais rápido. Vamos diminuir para meio segundo agora. Vamos testar de novo. Beleza, funcionou na metade do tempo. Só que agora, em vez de usar o bumbo, vamos usar outro instrumento para a gente se acostumar com a ideia, né? Como é que é a chamada, o que a gente vai escrever dentro. Tá, então no lugar desse kick aqui, vamos usar o hi-hat. E vamos tocar a mesma coisa. Beleza, continua tudo funcionando. Agora, se a gente botar 2 instrumentos para tocar, o que vai acontecer? Bem, vai ficar uma bagunça se tocar tudo ao mesmo tempo, né? Então vamos tocar a bateria só no tempo 1 e no tempo 5. Bem, não é exatamente isso que a gente pensa quando a gente quer tocar ao mesmo tempo, né? Tocou uma e depois a outra. Para que as duas funções toquem de forma concorrente, a gente precisa usar uma go rotina, ou seja, escrever go antes da chamada da função. Então a gente executa e não acontece nada, porque a função main termina antes da kick e a hi-hat terminarem. Bem, a gente pode dar uma de malandro aqui e forçar que essa última rotina fique esperando. Vamos dar um time.sleep aqui e vamos esperar 10 segundos. Vai dar tempo e vai sobrar. Então a gente vai executar aí. Uau! Finalmente a gente conseguiu fazer coisas ao mesmo tempo. No tempo 1, o prato e o bumbo tocam junto e no tempo 5 também. Confiar que a concorrência do seu programa vai funcionar baseado em sleeps não parece uma boa ideia, porque você vai ter que adivinhar em quanto tempo ele vai executar. Será que não tem uma forma mais fácil de fazer isso? Bem, tem. A gente pode usar uma coisa que se chama wait group, ou seja, espere por um grupo. Que grupo é esse? Um grupo de Go rotinas. Vamos dar o nome dele aqui, WG mesmo. E seguinte,
essas rotinas que estão rodando, elas têm que avisar para o grupo que elas terminaram. Como é que eu faço isso? Bem, primeiro elas têm que ter consciência de que o grupo existe para poder avisar. Então, no mínimo, a gente quer que espere. O wait group ele tem um wait, então vai ter bloqueado ali na linha 16 e o código não vai passar. Só que, para ele saber se o grupo já acabou ou não, eu tenho que falar quantas rotinas. Nesse caso, eu tenho 2. Então, eu vou esperar por 2 rotinas executarem. E nesse caso, como a função ainda está toda errada, a gente precisa dar o número de argumentos certos para ela, né? Bem, vamos implementar lá. Tanto a kick quanto a hi-hat precisam receber esse argumento novo. Então vamos dar aqui, ó, add nele, no segundo também add. Só que isso não é o suficiente ainda. A gente tem que avisar o grupo que a gente terminou. Então como é que a gente avisa? A gente bota aqui um defer wg.done. Como a gente sabe que vai querer fazer isso com todo mundo, vamos colocar logo aqui no hi-hat também. E vamos aproveitar que daqui a pouco a gente vai usar o prato, incluir logo nessa função e o defer também. Pronto, a gente está pronto agora para avisar o nosso grupo que a gente terminou. Tudo continua funcionando, só que dessa vez sem nenhum time sleep. Agora que o nosso programa está funcional, vamos fazer um ritmozinho mais legal do que esse que a gente tem feito até agora. Vamos trocar aqui, ó. Vamos botar no tempo 3 e esse aqui no tempo 7. E vamos testar. Opa, falta atualizar o add ali. Se eu tenho 3 funções, eu tenho que avisar ele que o grupo tem 3. Vamos rodar. E aí, curtiu o exemplo? Cara, eu espero muito que dessa forma mais visual e mais auditiva seja um pouco mais simples entrar nesse mundo que é complexo sobre concorrência, até mesmo paralelismo que a gente pode falar depois. Mas eu queria saber se foi útil esse exemplo e que tipo de coisa vocês querem saber mais sobre coroutinas. Como é que funciona o scheduler, o runtime do Go, quanto ele usa de memória. Vocês querem saber alguma coisa mais específica? Me fala e eu tento fazer um vídeo sobre. Eu já estou pensando agora em falar sobre channels, alguns padrões de concorrência, mas fica para o próximo vídeo. Espero vocês até lá.